Em 2020, a minha esposa recebeu um diagnóstico triplo. Ela descobriu que ela estava com transtorno de ansiedade generalizada, burnout e depressão. Quando ela descobriu tudo isso, foi um baque, assim. O mundo dela caiu, porque tecnicamente ela era uma pessoa preocupada com a sua saúde, preocupada com o seu bem-estar. Isso aí a gente está falando de uma época assim que teve pandemia, também teve umas questões pessoais que foram bastante complicadas, viveu um luto e tudo mais. E, teoricamente, ela estava sobrevivendo a tudo, suportando tudo. Até que chegou nesse diagnóstico triplo. TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, burnout e a depressão. E ela descobre isso, já fazia 3 anos que ela praticava yoga. E ela praticava yoga mais ou menos na mesma toada que eu pratiquei por muito tempo, que é aquele yoga que eu chamo de yoga de vitrine, aquele yoga de quem está fazendo por causa da parte física, por causa da parte corporal, na intenção de fazer umas acrobacias legais com o corpo. E foi em 2019, no final de 2019, outubro de 2019, que eu comecei a abrir a minha mente para que existia um algo mais, para que existia uma outra coisa, para que yoga era algo muito mais profundo do que essa busca corporal que eu tinha e minha esposa também naquele momento estava. Então, quando aconteceu esse diagnóstico em 2020, a primeira coisa que eu pensei foi tentar organizar algo que pudesse dar a ela o suporte. E aqui tem um ponto muito importante desse vídeo, que a gente vai falar de uma coisa um tanto quanto mais séria, tá? Eu não estou falando aqui de ansiedade de tipo, putz, trabalho está estressante. Não, estou falando de um transtorno mesmo, tá? Uma coisa bem mais intensa, bem mais grave, ok? E quando a minha esposa descobriu isso, ela mesma, pessoalmente, ela relutou um pouco em tomar medicamento, porque é uma coisa que ela não queria fazer, que ela não acreditava, era algo que era contra o que ela acreditava, tá? Simples assim. Ela tinha os motivos dela. E então, a princípio, ela não queria tomar remédio, mas ela encontrou um psiquiatra que tinha uma cabeça parecida com a dela, pensava mais ou menos igual a ela, e essa mentalidade era: ok, eu aceito tomar o remédio, mas eu quero que a medicação tenha começo, meio e fim. Então ela começou a tratar esse diagnóstico triplo com essa mentalidade de que aquilo deveria ter começo, meio e fim. Então o médico disse para ela, o psiquiatra, né, falou: olha, ok, você pode fazer assim, eu também acredito nisso, mas o remédio é o pontapé inicial. Você precisa fazer algo mais. Você precisa fazer coisas na sua rotina, mudanças na sua vida que permitam que você tire o remédio, porque o remédio vai ser uma muleta para suas emoções. E se daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, a gente pensar em tirar o remédio, em pensar em tirar essa muleta e você não tiver forte o suficiente para se segurar sozinha, a gente não vai conseguir tirar esse remédio. E foi assim que ela começou a fazer o tratamento desse diagnóstico triplo, tá? Eu gosto de explicar isso porque tem gente que às vezes vê o yoga. Tem os dois pontos, né? Tem a pessoa que acha que o yoga não resolve nada e tem a pessoa que acha que o yoga resolve tudo. Então, tenho certeza que o yoga foi fundamental para restabelecer a saúde física e mental da minha esposa naquele momento, mas ele não foi sozinho, tá? Ele foi algo que permitiu a ela a retirada da muleta que era o remédio no momento que foi oportuno. Mas ela não fez isso sem essa muleta que é o remédio, tá? Isso é um detalhe muito importante. E então foi assim que ela começou a tomar medicamento e na hora ela conversou com o médico e ele falou: pô, você faz yoga ótimo, o yoga vai te ajudar muito nessa parada. Yoga, toma sol, alimentação, os hábitos, etc.
E ok, mas ela estava num ponto que ela não conseguia fazer nada. No que ela começou a tomar medicação, ela passou a conseguir se cuidar um pouco mais, ela passou a conseguir fazer uma prática de yoga, ela passou a conseguir cuidar dela mesma. E nesse ponto, a primeira coisa que eu pensei foi, ok, você vai voltar para praticar yoga, né? Você vai retomar a sua disciplina, a sua constância, você vai cuidar de você. Mas não dá para ser como era. E por que eu digo isso? Muitas vezes eu falo dessa coisa de yoga de vitrine e na sua cabeça pode parecer que é uma coisa meio... um conceito bacana para se pôr na rede social. Mas deixa eu tentar fazer você entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Dentro da prática de yoga, você tem uma quantidade muito grande de técnicas possíveis para serem feitas, tá? Então você tem muitas opções mesmo. Eu estou falando de técnicas corporais, mas além da parte corporal, tem um monte de técnica respiratória, tem um monte de técnica de descontração, tem um monte de tipo diferente de meditação. Então assim, existe um universo muito vasto. E quando você pega e foca sua atenção no desenvolvimento físico que o yoga pode proporcionar, no desenvolvimento corporal, e você foca nisso, a tendência é que você vai fazer um monte de técnicas que não são as técnicas ideais para você gerir o seu emocional. Não são as técnicas ideais para você ter bem-estar emocional. Não são as técnicas ideais para você construir clareza mental. Então, quando você enfia na sua cabeça o foco total e restrito de fazer isso, a tendência é que a coisa fique muito mais pro lado da ansiedade, muito mais pro lado da agitação mental do que pro lado da clareza e do foco, tá? Por quê? Porque tendem a ser técnicas muito mais estimulantes. Então, quando você enche a sua prática de yoga desse monte de técnicas estimulantes, porque você quer se equilibrar numa mão só e quer fazer um negócio bonito, diferente e cabulosão, a tendência é que você acabe ficando uma pessoa ainda mais agitada, ainda mais ansiosa, ainda mais dispersa, ainda mais inquieta. Então, quando ela foi retomar as práticas, eu falei, olha, você precisa fazer diferente. E eu peguei e apresentei a ideia de que eu estava ali maturando, né? Que era de fazer um yoga com algo a mais, de era fazer um yoga que, além desse físico, que era de fazer um yoga que tinha profundidade na sua prática, na sua técnica, no seu resultado. Então, o que eu sugeri de mudança? Qual é a mudança que você precisa fazer para você sair desse yoga de vitrine e ir para este yoga de profundidade? Basicamente, você precisa esquecer o efeito físico da prática. Esquecer. Absolutamente. Precisa existir um equilíbrio dentro das técnicas que você faz na sua prática, precisa existir um equilíbrio onde, sim, existe o estímulo, sim, existe a força, sim, existe a coisa que é estimulante, mas também tem a parte que é relax, a parte que é descontração, a parte que é prazerosa, a parte que você assimila o efeito do que você está fazendo. E o equilíbrio dessa prática, ele tem que pender mais para aquilo que é confortável, prazeroso e para aquilo que desacelera. Por quê? Porque a tua rotina já te acelera. O seu estresse já te acelera. O seu trabalho, o trânsito que você pega, a sua ansiedade, se você tem. Enfim, já tem um monte de coisas que já vão te agitar o suficiente. Então, se você que se propõe a fazer uma prática focada no seu bem-estar emocional, a última coisa que você precisa é de algo para te acelerar ainda mais. Então, na hora de selecionar as técnicas que você vai colocar na sua prática, elas não podem ser, em sua maioria, estimulantes. Elas precisam ser equilibradas, pendendo mais para aquilo que vai te trazer conforto, bem-estar, leveza, foco, concentração, estabilidade emocional e clareza mental, ok? E isso significa trazer as técnicas para algo que te desacelere mais. Deixa eu tentar te dar um exemplo bem simples para clarear isso para você. Mais prático, que eu acho que traz uma maior clareza para o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se eu fizer uma extensão de coluna, estou olhando aqui na câmera como é que está.
Então, se eu fizer uma extensão de coluna, você pode experimentar fazer isso agora. Fique em pé, eu estou sentado, mas fique em pé, tracione os seus braços lá para o alto, toma a cabeça para trás, começa a descer o tronco para trás. Abre o peito, respira fundo. Se você ficar 30 segundos fazendo isso, com intensidade, tá? Com esforço, você vai ver que de repente você começa a respirar mais curto, a respiração fica difícil, começa a ficar ofegante, dá uma acelerada, dá uma agitada, tá? É instantâneo. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto no máximo, fazendo isso aqui que eu descrevi para você, você vai ver acelerar. Esse é um exemplo de uma posição que gera essa ativação do estímulo, da ansiedade, do simpático, tá? Isso é uma técnica energizante. Por outro lado, também de pé, com os joelhos estendidos, se você flexionar o seu tronco para frente, levando as mãos em direção aos seus pés, mantendo os joelhos estendidos, simplesmente relaxar o tronco para frente, você vai perceber que, se concentrando na sua respiração, rapidamente você consegue desacelerar aquele ritmo cardíaco que acelerou com a posição que você acabou de fazer anteriormente. Então, essas duas técnicas são um exemplo de que existem técnicas estimulantes, como abrir o peito lá para trás, e existem técnicas que são... Qual é a palavra? É que não é relaxante, mas ela é... Uma estimula a energia e a outra direciona. Então existem técnicas que aumentam a sua energia e existem técnicas que direcionam a sua energia. E fazer essas que direcionam fazem com que você não fique com essa ansiedade, esse estresse acumulado. Então, uma prática de asana, pensando na parte corporal, uma prática de asana, entre ela sair da vitrine e ir para a profundidade, ela precisa desse sistema, dessa organização das técnicas que não sejam excessivamente estimulantes, pois isso é fruto de ansiedade. Se você, como minha esposa fez, como eu fiz, pratique yoga há muitos anos e ainda se sente estressado, agitado, disperso, mente inquieta, provavelmente a sua prática está mais ou menos nesse rumo. Tá? Se você nunca praticou, saiba que existe essa possibilidade de você praticar e ainda assim não ter essa cessação das dispersões da sua mente. Além disso, além dessa parte corporal, desse ajuste na parte corporal da sua prática, da prática da minha esposa, não, na época, né? O que mais que eu adicionei ali para ela fazer essa prática com profundidade? Intensamente, adicionei bastante treinamento de técnicas respiratórias e de meditação. Veja só, quando nós falamos da respiração do yoga, muitas pessoas acham que a respiração do yoga é simplesmente você fazer as posições e respirar consciente. E não é bem assim. Existe um universo de técnicas respiratórias. Então, quando você se dedica à prática de técnicas respiratórias especificamente, o nome disso é pranayama, ao fazer isso, você faz realmente um processo de reeducar a sua respiração para torná-la mais profunda, mesmo quando você não está praticando yoga, porque você aprendeu a usar os músculos certos para respirar. Ao fazer isso, ao treinar isso sistematicamente, por 5 minutos todos os dias, depois 10 minutos todos os dias, depois 15, 20, 30 minutos todo dia fazendo muito tempo de respiração, você começa a condicionar a musculatura torácica para respirar profundo o tempo todo. Isso tem um efeito fantástico no seu bem-estar emocional, porque emoção e respiração andam juntinhos. Então, não basta fazer a sua parte corporal, você precisa também dedicar um tempo específico para o treinamento das técnicas respiratórias. A parte corporal é a base? Se você tentar fazer a respiração sem fazer a parte corporal, você não vai conseguir. Você não vai nem conseguir ficar sentado de pernas cruzadas. As costas vão doer, as pernas vão sentir. Então, a parte corporal é importante. Não deprecio ela, mas ela sozinha é pouco. Então, você precisa adicionar aí o treinamento das técnicas respiratórias e também exercício de meditação. Estou falando desses dois porque eu acho que são os mais famosos, os mais fáceis de você visualizar como iniciante. Mas existem outros tipos de técnicas também que são importantes, tá? Como por exemplo a retração abdominal, exercício de descontração, mas eu acho que para você visualizar treinamento respiratório e meditação são das coisas mais fáceis.
Inclusive, são duas técnicas que têm efeitos no seu cérebro bem semelhantes, tá? Por isso que para todo iniciante eu sempre direciono ele para fazer técnica respiratória. Meditação é mais difícil. Para um aluno mais avançado eu passo meditação, para um aluno mais iniciante não. No caso da minha esposa, que era uma praticante experiente, eu passei para ela sim fazer bastante meditação. Feito estes ajustes em sua prática de yoga, ela também estava tomando medicamento, ela também fez esse acompanhamento médico. As coisas foram se encadeando, ela foi construindo uma rotina melhor, mais saudável para ela, inclusive com a prática de yoga. Depois de 6 meses, ela estava fazendo mais um acompanhamento ali com um médico que a acompanhava, com um psiquiatra, e ele tomou a decisão de tirar o medicamento. E o resultado final foi que ela tirou o remédio e ela conseguiu continuar com essa saúde, com esse bem-estar, com essa leveza. Ela conseguiu continuar livre de ansiedade, de burnout, depressão e tudo mais, tá? Então, ela ficou saudável, ela ficou bem com isso. Foi um processo, foi uma jornada, não foi fácil, mas deu certo. E o que eu tiro de aprendizado, até para trazer para você, de toda essa história, que praticar yoga, ponto. Só isso, praticar yoga. Isso por si só não necessariamente vai ser algo bom para as suas emoções. Existem muitas formas de praticar yoga diferentes, existem muitos tipos de técnicas diferentes do yoga, existem muitas modalidades diferentes de yoga. Então, assim, é um universo muito amplo. Então, não pense que praticar yoga é bom para o emocional e ponto final. Depende. Depende de como essa prática é conduzida, depende de como essa prática é montada e depende se isso vai funcionar para você. Enfim, tem uma série de variáveis nessa história, tá? Então, eu espero que você assimile isso desse nosso bate-papo aqui de hoje. Eu quero que você entenda isso e entenda também o que eu sempre falo de yoga de profundidade. O que de fato é isso, objetivamente, em termos práticos? É isso que eu te expliquei aqui. É uma prática que não se limita a fazer posições físicas e mesmo na posição física tem uma preocupação específica de selecionar posições que vão te ajudar a não deixar a sua mente ligada, mas sim trazer ela para um estado de desacelerar, de concentrar e de focar. E isso é um detalhe de como você seleciona a técnica, tá? E além disso também você pode fazer a posição corporal viajando na maionese ou você pode fazer com presença, com foco. Tudo isso faz diferença. Tudo isso torna a sua prática de yoga uma prática com profundidade e tudo isso muda completamente o seu bem-estar emocional. E isso é completamente diferente de fazer um yoga malabarístico, um yoga circense, que era o que eu fazia. Então, eu sempre reforço o que eu fazia, porque não parecia que eu estou falando mal, que eu odeio isso e tudo mais. Não, é o que eu fazia. Certo ou errado? Para mim, soa como errado, porque o que eu quero com yoga é algo muito além do aspecto físico. Eu não quero o yoga para substituir a academia. Eu quero o yoga que realmente me faça bem, fisicamente, emocionalmente e mentalmente. E para isso tem uma prática específica. Então, é isso que eu queria deixar de recado para você. Se você quiser, se faz sentido para você praticar yoga desse jeito, considere vir aqui no link da descrição desse vídeo e conhecer o Projeto Sattva. Dá uma olhada, vê se é para você, vê se te interessa, se faz sentido. Se for, será um prazer te ter lá. E fique à vontade também para deixar seu comentário aqui. Isso pode até me ajudar para trazer temas para próximos vídeos. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até lá.